Países que investiram em educação conseguiram, em menos de 2 décadas, mão de obra qualificada para tocar projetos de grande complexidade, além de reconhecerem que injetar dinheiro na educação é ter mais qualidade de vida no futuro. O negócio das empresas é potencializado com novos talentos, capacidades e competências diferenciados. Logo, todo aprendizado encontra uma aplicação positiva que, incorporada ao trabalho, melhora o desempenho e as ações a serem desenvolvidas e executadas. A diretoria do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de São Paulo, atenta às rápidas mudanças de mercado e à importância da atualização e melhorias que favoreçam os funcionários, o negócio e a participação da empresa no cenário econômico, implantou os cursos de Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Organizacional através da Becam. Nesses cursos gratuitos e online, professores, consultores e especialistas tratam de diversos temas de interesse à sua formação e especialização no mercado. Tudo mais é com você. Acesse www.abecam.org.br e aceite o desafio de ter uma carreira de sucesso. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Maria Cláudia Donegá. Inicialmente, gostaria muito de agradecer ao pessoal da Becam pelo convite que me foi feito para falar de um assunto que eu gosto muito de abordar, que é assédio moral nas organizações. É um assunto muito atual e que eu vejo que ainda há muita falta de informação. Então, o meu intuito aqui é poder possibilitar algumas informações para que tanto empregador e empregados possam fazer um bom uso, né, e aprenderem um pouquinho aqui, tá? Então, assim, meu agradecimento ao pessoal da Becam. Inicialmente, gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Maria Cláudia Donegá, minha formação original é em psicologia, então eu fiz pela Faculdade de Educação e Cultura do ABC, também realizei 2 cursos de nível de pós-graduação, um atrelado à área de psicologia organizacional pela Faculdade de Administração de Recursos Humanos, fiz um segundo em função de todo o meu trabalho de 25 anos como professora universitária, nos cursos de graduação e pós-graduação, eu também realizei um pós-graduação na área de Administração e Excelência Organizacional pela Universidade Paulista, sou mestra em comunicação e também possuo mais de 15 anos de experiência dentro da área organizacional em recursos humanos, tendo um foco muito grande e principalmente em treinamento e desenvolvimento de pessoal. Atualmente eu sou consultora, né? Também dou palestras, sou instrutora em treinamento, muitos trabalhos são realizados com desenvolvimento de liderança, e eu acredito que venha daí o meu grande interesse de falar de um assunto tão importante para nós, enquanto indivíduos, enquanto empregados, para a própria empresa e, principalmente, por todos os aspectos que podem gerar para a nossa sociedade, que é o assédio moral. Então, vamos nessa. Então, o que nós vamos abordar nesse nosso encontro? Primeiro, é muito importante que a gente tenha muito claro qual é a definição e quais são os conceitos de assédio moral. Nós também vamos mostrar um quadro de como é que anda o assédio moral aqui no Brasil. Nós temos um número bastante significativo. Quais são as relações de agressão? Quais são os fatores que fazem com que essa violência aumente dentro das empresas? Vamos falar um pouco do perfil das vítimas, do perfil e dos estilos de assediadores, quais são as consequências para o indivíduo e para a empresa, quais as providências que poderão ser tomadas e que devem ser tomadas, e falar um pouquinho no final da legislação. Vale lembrar que eu vou estar abordando este assunto muito mais pelo lado comportamental, até por causa da minha formação em psicologia, e não pelo lado
legal, legislativo, né? Isso tem uma competência muito maior na área do direito. Então, por isso, a minha abordagem será uma abordagem muito mais de comportamento, de estilo e de quais são as consequências, inclusive psicológicas, que o assédio moral pode acarretar. Então, conceituando o assédio moral, toda e qualquer conduta que caracterize comportamento abusivo, e aqui eu gostaria de ressaltar muito com vocês, esses comportamentos abusivos precisam ser frequentes e intencionais, e que podem ocorrer através de atitudes, de gestos, de palavras, ou por escrito, e-mail, mensagens de WhatsApp, que possam ferir a integridade física ou psíquica de uma pessoa, vindo a pôr em risco o emprego dela ou degradando o seu ambiente de trabalho. Por quê? Porque o ambiente vai ficando muito pesado, vai ficando muito carregado. As pessoas tendem a se amedrontar e transformar um ambiente que antes era muito tranquilo, muito gostoso, muito prazeroso, em algo muito pesado, em algo muito complicado da gente conseguir conviver num ambiente de trabalho. Mas nós temos que nos atentar que isto precisa ser algo que ocorre com frequência e que haja efetivamente a intenção de denegrir o outro ser humano. Um outro conceito, gente, é a exposição do empregado a situações humilhantes, a situações vexatórias, a situações que a pessoa se sinta muito constrangida, muito inibida, mas elas, volto a repetir, precisa ser prolongada. Então, não é, ai, olha, meu chefe hoje gritou comigo, a semana passada ele me deu uma bronca. Isso é uma condição do próprio trabalho, uma condição, muitas vezes, do estresse, né, de um período do mês onde a equipe tem uma atividade de sobrecarga maior. Então, precisam ser situações repetidas e prolongadas durante a jornada de trabalho ou no exercício das suas funções, sendo mais comum em relações hierárquicas. Nós vamos ver mais tarde, mas o que é mais comum? Gestor e funcionário, em que predominam condutas negativas, muitas vezes antiéticas, atitudes muito hostis, relacionamentos desumanos, muitas vezes abuso, né, pelo poder, de exigir que a pessoa fique além do horário de trabalho, que dê tarefas demais, que tenha uma longa duração e que isso vai trazer o quê? Fazer com que o indivíduo se desestabilize, que o ambiente de trabalho na empresa fique tão carregado e tão pesado que muitas vezes faz com que a pessoa comece a refletir se vale a pena continuar trabalhando, mesmo tendo uma necessidade muito grande do salário, né, do seu sustento. Muitas vezes o ambiente fica tão sobrecarregado que a pessoa acaba se desestimulando a ir para a empresa e muitas vezes fazendo com que ela peça demissão do trabalho, tá? Como é que é o assédio moral no Brasil? Nós tivemos aí a grata satisfação de ter a Margarida Barreto, que acabou fazendo, através da PUC, no ano de 2000, o seu trabalho de mestrado, a sua dissertação de mestrado, e foi ela que começou, na verdade, a falar sobre essa jornada de humilhações. Esse trabalho dela acabou sendo publicado, e aí, óbvio, com isso, a mídia nacional passou a ser mais atenta, a começar a perceber mais que o assédio moral era alguma coisa, não era uma questão só de fora, que aqui no Brasil também acontecia, e passou a ser um assunto mais discutido na sociedade, inclusive pelo legislativo. Então, com esses dados da Margarida Barreto, ela, dentro desse trabalho de mestrado dela, da dissertação, ela realizou uma grande pesquisa e que nos possibilitou ter esses dados que são alarmantes.
Por quê? Das pessoas entrevistadas, 42% dos trabalhadores afirmaram que sofreram desculpem, 42% dos trabalhadores alegaram que sofreram e que ainda sofriam violência no trabalho. 33% das queixas são de homens. Por quê? Há uma relação maior com as mulheres no que diz respeito a serem assediadas no trabalho do que aos homens. Porque as mulheres tendem a ter um comportamento um pouco mais complacente, a ter um aceite maior, né? Ela ser assediada moralmente e calar. Ela tende a se inibir mais, ter menos coragem para revidar. Então, com relação aos homens, acontece? Acontece, mesmo porque nós temos uma relação de homens e mulheres no trabalho. Entretanto, as mulheres são um número muito maior quando se fala de vítimas. Em 12% dos casos, que envolve funcionárias, o problema começa com uma abordagem sexual. E quando não há nessa abordagem o consenso, é óbvio que o assediador sexual, para revidar a recusa de nível sexual, ele passa a assediar moralmente a funcionária, moralmente a sua colega de trabalho. 60% das vítimas tiveram como consequência estados de depressão bastante significativos em decorrência desse assédio. Por quê? Porque baixa a autoestima, baixa o amor próprio e há uma tendência das pessoas se entristecerem a tal ponto de apresentarem todos os sintomas de depressão. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre outras doenças que podem acarretar vindas do assédio moral, tá? Como é que acontecem as relações? Quando se fala de assédio moral, a gente começa a pensar, bem, é muito comum que seja de chefia, de gestor, de líder, de supervisor, para subordinado. Com certeza é um número bastante significativo, mas nós não podemos nos esquecer que também existe um número muito grande do assédio vindo de um colega para outro colega. Muitas vezes decorrente de quê? De disputa por uma promoção. É aquele camarada que bate a meta e que pode estar me prejudicando porque eu não estou batendo a meta. Então, eu começo a fazer o quê? A utilizar de palavras mais ríspidas, fazer com que a pessoa vire chacota. Então, há uma relação também de agressão entre colegas de trabalho. Um pouco menor, mas também aparece quando há subordinado que também agride chefia. Alguns exemplos, por exemplo, eu esperava receber a promoção quando meu antigo chefe foi demitido ou transferido ou se aposentou e tinha toda a expectativa de que eu seria promovido e não fui. Trouxeram uma chefia de fora ou transferiram e eu não me conformo com isto, passo a fazer o quê? A tentar agredir esse novo chefe, porque eu imagino que o cargo era meu. Há uma outra condição, por exemplo, nós vivemos, quer queira, quer não, numa cultura bastante machista. Então, há uma quantidade de mulheres que têm cargos de liderança, cargos de gestão, que também sofrem assédio de um funcionário do sexo masculino, porque ele não aceita ter uma mulher como chefe dele. E aí, portanto, ele também passa a ter relações de agressão. Então, de subordinado também para a chefia. Quais são os fatores de aumento dessa violência moral dentro do local de trabalho? Então, nós vamos elencar aqui algumas situações. E também não podemos nos esquecer que nós estamos enfrentando, nesta pandemia, uma outra maneira de trabalharmos, né? Muita gente em home office, muita gente que se distanciou dos colegas de trabalho e também fez com que as pessoas, muitas vezes estando em casa, também acabassem entrando num grau de estresse muito grande. A própria pandemia em si
também ocasionou um grau de ansiedade, de medo de perda de emprego. Será que a minha empresa ainda vai continuar lá? Então, essas condições também nos trazem algumas preocupações, algumas coisas que, inclusive, atacam a nossa saúde. Mas nós estamos enfrentando novas relações de trabalho. Atualmente, nós temos como concorrência alguém que está do outro lado do oceano, né? E que há uma possibilidade, por exemplo, da tecnologia de transformar aquele meu trabalho que eu achava tão importante, que a máquina vai fazer muito melhor. Então, nós também temos como um grande inimigo, entre aspas, a própria tecnologia. Há uma competição hoje muito acirrada, uma pressão muito grande por produtividade. Boa parte dos funcionários hoje tem metas para cumprir, tem que apresentar resultados. Então, as pessoas acabam ficando muito individualistas. Eu conseguindo bater minha meta, né? Nem quero saber se o meu colega vai bater, ou eu posso puxar o tapete de alguém para conseguir chegar na frente dele com a meta. Há também o distanciamento dos dirigentes e dos empregados. E aqui eu vou ressaltar o pessoal que é terceirizado. Por quê? Porque o terceirizado, ele acaba tendo seu dia a dia de trabalho numa outra empresa, com uma outra cultura diferente daquela que ele é funcionário. Então, há uma distância muito grande entre os dirigentes, entre algumas chefias, em alguns gestores, com relação aos seus empregados. E isto prejudica principalmente o nível de comunicação entre as pessoas. Então, muitas vezes, se tomam determinadas decisões, se tem alguns comunicados, que eu, como sou terceirizado, demoro muito tempo para receber a informação. Então, nós temos aí um comprometimento devido à dificuldade de comunicação. E aí vale alertar que, Cláudia, mas olha, eu mando e-mail para as pessoas. Não é todo mundo que tem essa facilidade. E também tem uma coisa, você muitas vezes pensa que está sendo muito claro na tua escrita, só que quem dá o tom é quem está lendo. E muitas vezes não é com a mesma explicação que a pessoa vai conseguir entender. Muitas vezes o vocabulário utilizado, o tipo de palavra que é utilizado, não deixa claro para quem está lendo ou para quem está recebendo oralmente a informação. E também temos atualmente algo que está nos prejudicando muito em termos de estresse, que é a competição. Nós estamos recebendo muito benefício quando a gente é competitivo, quando a gente bate meta, quando a gente apresenta grandes resultados, só que isso também tem um custo muito grande pelo nível de ansiedade e pelo nível de insegurança que me traz. Puxa, se eu não conseguir bater meta, eu corro o risco de perder o meu trabalho. Então, o que pode ocasionar? Eu acabar me tornando alguém muito mais agressivo, muito mais arredio, quando se trata de um colega meu de trabalho. Outras situações que também caracterizam: dar informações imprecisas, confusas, contraditórias. Muitas vezes, o que acontece? Se você é alguém terceirizado, você recebe do teu gestor uma informação. Quando você vai para a empresa que você presta o serviço, chega lá, o gestor de lá te dá uma outra informação. E aí você não sabe a quem você atende. E muitas vezes também fica assim: puxa, eu recebi essa informação. Você fala para o teu colega, eu não recebi. Então, esse tipo de problema de comunicação ou de dar instruções que não tenham claridade, que não tenha esta condição do outro entender, pode gerar trabalho errado, pode gerar desperdício de material. Sem necessidade, solicitar trabalho urgente ou sobrecarregar funcionário. Eu já me deparei muitas vezes em empresa, aquele funcionário que é super solícito, é aquele cara que eu posso contar com ele, e que a hora que eu tenho um trabalho urgente, é para ele que eu peço. Só que eu não me dou conta de que ele já está sobrecarregado. Então, eu preciso ter muito claro
o que é urgente, o que realmente é importante e deixar claro para o meu funcionário o que ele precisa fazer. E aí o que a gente percebe? Eu entrego 2, 3 tarefas e dou um prazo muito curto para que ele entregue e ele não vai ter condição de me entregar. Ignorar a presença de funcionário na frente dos outros. Nossa, mas isso acontece? Acontece sim. E muitas vezes é aquela condição, você passa, você não cumprimenta a pessoa, ou então a pessoa te cumprimenta, oi, bom dia, oi, boa tarde, e o outro passa como se você não existisse. Não dirigir a palavra, então, ou a pessoa está falando, eu simplesmente viro as costas como se ela não existisse. Isso é possível? Muito possível. Infelizmente, nós ainda nos deparamos com pessoas que eu até você, boazinha, dizer, ele é mal educado, né? A mãe não educou direito. Não, ele faz isso de birra mesmo. Ele faz isso que é para mostrar que você é insignificante, que você não representa absolutamente nada na vida dele. Fazer crítica em público. Cuidado, porque também é muito comum e tem muitas chefias, muitos líderes, supervisores, que depois nós vamos falar um pouquinho em especial dele, que é dar bronca na frente de todo mundo. É chamar a atenção na frente de todo mundo. Até porque ele acredita que se ele der bronca em um na frente dos demais, os outros não vão cometer o mesmo erro, com medo de que ele também seja repreendido ou receba uma bronca na frente de todo mundo, que é uma situação de deixar o outro embaraçado, de deixar o outro envergonhado. Então, para garantir que ninguém mais faça, existem líderes, supervisores, que fazem questão de mostrar esse seu poder. Uma outra condição que pode ser uma coisa gostosa, que é brincadeira, gente. Puxa, brincar um pouco, né? A gente já tem um dia tão corrido, já tem um dia tão sobrecarregado, a vida está tão dura, está todo mundo tão desanimado com a história da pandemia, que revirou a vida da gente. Puxa, fazer uma brincadeira sadia é muito legal. Eu acho que melhora muito o ambiente de trabalho, realmente melhora. Só que nós precisamos tomar um pouco de cuidado, porque tem gente que não tem limite para brincadeira. Principalmente aqueles que costumam brincar de mão, né? É o tapinha na cabeça, é o tapinha não sei aonde, que pode terminar, inclusive, numa situação de contato físico, de briga mesmo. Então, primeiro, cuidado com isso, né? Segundo, há aquela brincadeira que eu só estou fazendo que é para deixar o outro bravo, né? É proposital. Eu vou pegar o camarada de Cristo para fazer com que ele se irrite. Há aquela piadinha de mau gosto. Como tem gente que é boa para fazer piadinha de mau gosto, né? Eu, então, que sou loira, já escutei tanta piadinha de que loira é burra, né? E aí o outro começa a dar risada achando que está sendo engraçado. E não tem graça nenhuma, porque, na verdade, você está ofendendo o outro. Então, não é uma piadinha que é para o pessoal rir, não. É para ofender, é algo ofensivo. Vou dar mais uma dica para vocês. Cuidado com o apelido. Geralmente, o apelido que pega é aquele apelido que a pessoa apelidada não gostou, né? E aí passam a chamar a pessoa com aquele apelido que sabe que a pessoa não gosta. O gordo, o carecão. E que são coisas de que a pessoa aguenta a primeira, aguenta a segunda, e muitas vezes as pessoas extrapolam, e quando escrevem um e-mail, por exemplo, escreve lá, oi, gordo, tudo bem? Cuidado, porque e-mail, gente, é documento da empresa. E isto pode ser usado como prova de assédio moral. Impor horário injustificado ou obrigar a trabalhar fora do expediente. Olha, enquanto você não terminar o trabalho, você não vai embora. As pessoas foram contratadas com um horário determinado de trabalho. Há uma outra condição que eu espero que tenha diminuído muito, mas eu sei que acontece ainda muito na empresa. É fazer o funcionário bater o cartão de ponto dele, de saída, e fazer com que ele volte para trabalhar sem o pagamento de hora extra. Então, também é um abuso de poder e que isso, além de tudo, vai gerar outras condições frente à legislação trabalhista.
Então, observe com cuidado. Ah, mas olha, a pessoa me pediu e a empresa aqui não paga hora extra. Não vai pagar, está fora da legalidade. Circular boato maldoso. Ambiente que tem fofoca, corre muita calúnia e muita coisa maldosa. Eu já ouvi algumas vezes dizendo o seguinte: ah, é ambiente que tem muita mulher. Mulher fala demais, então tem fofoca demais. Também não é verdade, porque quando o homem dá para ser fofoqueiro, ai, ai, sai de baixo, que eles também são. Então não é uma característica de comportamento masculino ou feminino, né? Mulher fala demais, pode até falar mais do que os homens. Alguns homens tendem a ser um pouco mais calados, mas isso não significa que é exclusividade das mulheres. Então, assim, há uma condição, assim, de fazer insinuações que a pessoa, pô, aquele camarada parece meio retardado. Ai, como ele é burro. Ai, que cara ignorante. Ou então, ai, olha, a pessoa está assim porque ela está com um problema gravíssimo na casa dela. E aí as pessoas tendem a justificar que o mau humor, a falta de educação, aquele pane de nervos, é porque a pessoa está com problema em casa. Se nós formos pensar, todos nós temos problemas em casa, nós temos um problema fora do local de trabalho, na escola, nós podemos ter uma... Mas isso não justifica eu destratar um colega meu de trabalho porque eu tenho problemas, porque todos nós temos problemas. Então, a gente também precisa aprender a fazer um filtro com isso. Só que tem gente que acha que está de mal com a vida, porque não tem nenhum dia que a pessoa esteja bem. Ela está sempre de mau humor, ela está sempre com a cara zangada, ela está sempre emburrada. Você vai pedir, ela está sempre dizendo não. Então, cuidado. Por quê? Porque uma pessoa dentro de um ambiente de trabalho pode contaminar o ambiente inteiro. Então, aquele ambiente que era saudável, era gostoso de ficar, basta a pessoa entrar no ambiente para aquilo virar uma nuvem negra, né? As pessoas tendem a escapar quando aquela pessoa chega no local de trabalho. Ser ameaçado constantemente de demissão ou de transferência. Existem muitas chefias, muitos líderes, que para conseguir fazer com que os funcionários façam o que ele queira, ele começa assim: bom, o último que fez isso já está na rua. Ah, você não está contente? A porta da rua é serventia. E isto acaba deflagrando ameaça constante. Então, eu vou mostrar o quanto eu sou poderoso, porque eu tenho a caneta na mão para pedir que o departamento pessoal ou área de RH te mande embora. Ou, ah, você não está satisfeito? Pede transferência. Muitas vezes, também há uma condição de ficar isolando o funcionário. Eu chamo todo mundo para tomar café, mas aquele funcionário não chama. Eu deixo o camarada excluído. Desqualificar o trabalho na frente de outros colegas. Assim, pô, que porcaria você fez? Que trabalho horroroso você fez? Eu acredito que uma boa comunicação requer que todas as pessoas tenham direito a feedback. Seja para um lado positivo ou para um lado de melhoria. Só que isso deve ser feito de maneira individualizada, que é para não expor a pessoa. Então, quando você fizer isso na frente dos demais, você pode ter certeza que essas pessoas podem se tornar, na verdade, testemunhas numa ação de nível trabalhista. Ter material básico retirado. Então, assim, eu quero que faça... Ai, olha, eu quero que o pessoal da limpeza limpe bem as janelas e os vidros. Cadê o limpa-vidro? Ah, não tem. Ah, se vira. Não tem, se vira. E aí eu cobro o resultado de um vidro super bem limpo, mas eu não entreguei um limpa-vidro. Para executar tarefas, gente, inferiores à minha capacidade. Que fica aquela situação: puxa, eu sou alguém que teria um potencial tão bom para desenvolver coisas muito melhores, coisas que me ensinassem, que eu me desenvolvesse. E aí a minha chefia, o meu supervisor, lhe dá aquela tarefinha babaca, porque muitas vezes ele tem medo de quê? De que você acabe fazendo melhor e que você
se torne alguém que o ameace para tomar o lugar dele. Então, é muito comum pessoas com potencial muito bom, pessoas com uma inteligência que poderia ser muito bem utilizada na empresa, que a pessoa acaba indo embora da organização e vai buscar uma outra empresa onde o potencial dela possa ser melhor utilizado. Então, a empresa perde muito. Por quê? Porque como essa pessoa é alguém que teria um desenvolvimento bom, mas eu tenho colegas ou gestores que têm medo, a pessoa acaba indo embora. Ser impedido de se expressar e dar opinião. Olha, eu gostaria, você não gostaria nada. Você, quando abre a boca, só sabe falar bobagem. Chama a pessoa para reunião, tá todo mundo lá, bom, olha, eu tenho uma ideia. Aí você só tem ideia tonta. Não pode falar, é melhor você não falar nada. Então, assim, todas as vezes que a pessoa quer dar uma contribuição, ela é impedida de poder se expressar, de poder apresentar a ideia que ela teve. Qual é o perfil mais comum das vítimas? Ter mais de 35 anos. Aqui no Brasil, ainda não se acordou para perceber que a população está envelhecendo. Então, nós continuamos com aquela coisa, o Brasil é um país de gente jovem, nós já fomos. Né? Até o século passado nós éramos. Atualmente não somos mais. Né? As pessoas estão envelhecendo. Então, infelizmente, nós ainda nos deparamos com muitas organizações que 40 anos o camarada está velho. Então, a pessoa que perde o emprego com 40, 45 anos, vai ter dificuldade para conseguir se recolocar. Né? Então, é muito comum que pessoas acima de 35, 40, os coitados, então, dos entas, né, dos 50, 60, sejam muito mais assediados, porque, esse velho aí, né, porque passou de 45 anos, para a meninada a gente já é velho, né, a gente já está cheirando naftalina, acabam sendo mais assediados. Aliás, assim, e é a velha lá do departamento X, né, portadores de algum tipo de deficiência ou problema de saúde. Apesar de o Brasil ter, já na sua legislação trabalhista, a contratação de pessoas com deficiência, ainda é uma briga e um custo muito grande. Nós temos pessoas com deficiências com uma capacidade incrível de desenvolvimento profissional, com trabalhos maravilhosos, só que se a pessoa tiver algum tipo de deficiência, ela é taxada pela deficiência. Né? Pessoas com problemas de saúde, muitas vezes o problema de saúde acabou sendo ocasionado pelo assédio moral. E aí qual é o medo dela? Que ela não vai conseguir ingressar numa outra empresa porque ela não vai passar no exame médico admissional. Isto é comum. Então, muitas vezes, por exemplo, a pessoa, por ter ficado tanto tempo sendo assediada moralmente e sem poder falar nada, ela acaba engolindo tudo aquilo. Isso pode ocasionar pressão arterial elevada. Pressão alta é motivo, muitas vezes, de reprova em exame admissional. Então, são pessoas que, tendo algum tipo de problema de saúde, não vão querer arriscar sair da empresa. Então, ela cala, ela abaixa a cabeça para o assediador e tenta suportar. Só que, ao invés de ela estar se protegendo, ela está se prejudicando ainda mais, porque a tendência é o problema de saúde se agravar. Pessoas que não conseguem lidar com quem tem uma religião diferente da sua. Já observei em algumas empresas pessoas que estão lá com uma corrente, com uma miçanga, já começa assim, ixi, esse aí pelo colar deve ser macumbeiro. Né? Então, assim, a pessoa é espírita, ela já está taxada de macumbeiro. Né? Existe também aquela turma assim, olha, aqui nós somos todos da igreja X, seja lá batista, metodista, então nós vamos fazer o nosso grupinho. Aí junta o outro grupinho,
que é o pessoal católico. Então, há uma dificuldade muito grande de eu aceitar pessoas que não tenham a mesma crença do que eu. O mesmo vale para quem tem orientação sexual diferente. Então, nós ainda nos deparamos, infelizmente, com um grande preconceito com relação ao homossexualismo, e aí é dos dois lados, porque também há pessoal que é homossexual, que também tem os seus preconceitos com os heterossexuais, como se a orientação sexual fosse determinante para a competência, não tem absolutamente nada a ver. Mas tem pessoas que, mas eu não aceito. Eu não aceito quem é diferente de mim sexualmente, eu não aceito quem é diferente de mim pela religião, eu não aceito quem é diferente de mim pela cor da pele. Então, eu não aceito branco, eu não aceito negro. Então, nós acabamos nos deparando com situações que muitas vezes vai muito além do assédio moral, que pode ser taxado como racismo, como homofobia, mas nós nos deparamos com essas situações e muitas vezes são situações veladas. Para eu não correr o risco de ser taxado de homofóbico ou de racista, eu acabo usando outros meios para evitar o contato com essas pessoas. Limitação por ser muito especialista. Vou dar um exemplo para vocês aqui de um grande amigo meu. Tenho amizade com um rapaz que acabou se especializando, ele é mecânico de manutenção de protótipo de avião. Então, quando o piloto vai começar a pilotar um avião diferente, ele precisa fazer um treinamento com esses protótipos. Esse meu amigo é mecânico de manutenção. Agora, vocês imaginem a dificuldade dele de conseguir trabalho aqui no Brasil, porque nós não temos nem sequer 5 empresas que fabriquem protótipo de avião. Então, assim, ele foi muito assediado no decorrer da vida profissional, porque os gestores dele sabiam efetivamente que se ele perdesse o emprego, ele não iria pedir demissão, porque ele não ia conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Então, ele, durante muito tempo, ele se submeteu, o que ele acabou virando, dando uma grande guinada na vida, né? Ele foi fazer uma outra formação, foi fazer um outro curso técnico, um outro curso superior, para conseguir se desvincular disso. Triste notícia para nós, mulheres. A maioria são mulheres. As mulheres casadas acabam sendo muito mais assediadas do que as solteiras. Maria Cláudia, por quê? Porque ainda tem cabeças que imaginam que só a mulher casada engravida, né? Como se fosse a aliança colocada no dedo que faz com que a mulher fique grávida. Mas quando as mulheres são casadas, eles acreditam que há um índice muito maior de gravidez. E gravidez vai significar licença maternidade, um período todo fora. Então, elas acabam sendo muito mais assediadas porque elas têm mais dificuldade de se recolocar no mercado. Ainda, infelizmente, é comum, numa disputa final entre um homem e uma mulher, optarem pelo homem. Né? E geralmente vem aquela desculpa assim, a mulher ainda não está preparada. Né? É que, na verdade, a empresa muitas vezes tem a preocupação, ou o gestor tem a grande preocupação, de que ela possa engravidar logo em seguida e tenha que sair de licença maternidade. Mulheres grávidas e mulheres com filhos pequenos. Né? Por quê? Porque mulher com filho pequeno, puxa, olha, candidata A e candidata B. A candidata A tem 2 filhos já adolescentes. A candidata B tem 2 filhos na primeira infância. Olha, criança pequena tem que ir muito no médico, é pediatra, então ela vai faltar mais no emprego. O que também não é verdade, mas ainda se pensa dessa maneira. Tá? Agora nós vamos falar do perfil do assediador. Na verdade, gente, a Marta Mendonça Schmidt tem uma obra que se chama Assédio Moral no Direito do Trabalho. Então, assim, ela traça alguns perfis que, apesar da coisa ser um pouco mais lúdica, alguns de vocês vão acabar reconhecendo colegas ou ex-chefes, né? Dentro do perfil que ela vai traçar aqui para a gente, tá? Então, ela
Diz que tem o seguinte, tem um camarada que é chamado de o profeta. Esse cidadão é aquele que a coisa mais prazerosa que ele tem é o poder de demitir. Quando ele demite alguém, ele se sente realizadíssimo. Né? Por quê? Porque ele acredita que ele pode falar para todo mundo, você viu? Tive que demitir fulano de tal. Então ele se acha o semideus. É alguém que gosta muito de humilhar, de preferência quando ele tem plateia. Então, quando ele tem plateia, ele vai lá, ele dá bronca, né? Ele faz com uma certa cautela, né? E muitas vezes, assim, ele usa palavras ou termos mais sofisticados, né? Que é para o outro se sentir humilhado, até pela postura. Aquela coisa do nariz meio empinado, é aquele cara assim, você sabe com quem você está falando. Ele faz mais ou menos esse gênero. Então, assim, o assédio dele pode ser um assédio um pouco mais elegante, mas com elegância ou não, ele é assediador. Aí nós temos o pitbull. Pitbull é aquele que humilhar é um prazer. Então, é um cara agressivo, ele é um cara violento, ele costuma ter aquele comportamento assim, ele vai falando, ele dá murro na mesa, né? Ele empurra gaveta com força, né? Sai da minha frente que eu quero passar. Ele é alguém violento na maneira como fala, então ele tende a falar muito mais alto, né? A rosnar, na verdade, por isso que ele é chamado de pitbull, né? Fulano! E que já todo mundo estremece, né? Aliás, quando ele chega, as pessoas já estremecem. Ele é perverso na maneira como ele fala, ele procura, na verdade, denegrir e fazer comentário não pelo trabalho, mas na pessoa. Então ele diz assim, você fez isso errado, você é um burro, você não faz nada certo. Então, é alguém que precisa se engrandecer demais para diminuir o outro. Então, quanto mais ele humilha para que a pessoa se sinta pequena, maior é o prazer que ele tem. Aí nós temos o troglodita. Esse é o camarada que não adianta discutir, porque no final ele tem sempre razão. Então você tenta argumentar, ele não discuta, ele acha que ele está correto, a maneira como ele pensa é a única maneira possível de se pensar, exige que todo mundo dê razão para ele, se possível, inclusive, vamos aplaudir no final. Então, é alguém que a hora que entra numa discussão, não adianta teimar porque ele vai dizer que ele tem razão. Então, é um desperdício de tempo só, que é alguém que nos desgasta, é alguém que transforma o ambiente numa coisa muito pesada. Ele não aceita a ideia do outro, porque a ideia do outro pode ser melhor que a dele, e ele não aceita ser contrariado, né? E que, aliás, a gente está vendo aí alguns novos chegando no mercado de trabalho e que tiveram uma educação toda em redoma de vidro em casa e que não aceita ser contrariado dentro da própria empresa, né? Então, nós também estamos nos deparando com gente mais jovem que também não aceita muito. Aliás, não aceita nem não, né? Porque o não significa frustração. Então, ele também não aceita. Então, nós temos que tomar muito cuidado também com essa nova geração que está chegando aí, tá? Aí nós temos o tigrão. O tigrão, gente, ele quer ser temido porque, no fundo, ele sabe que ele é incompetente. Ele sabe que ele não tem capacidade. E, principalmente, aquele funcionário, que é um camarada que tem um bom desempenho, se for um funcionário que tenha uma escolaridade melhor que a dele, esse, então, está perdido. Porque o tigrão não vai aceitar que mostrem o quanto ele é incapaz. Então, para ele não aparentar que ele desconhece, que tem gente que tem
maior conhecimento que ele, mesmo porque, atualmente, o que se busca são gestores que são muito mais generalistas do que especialistas. O bom líder hoje é o líder que se cerca de pessoas competentes nas suas áreas específicas. Ele precisa ser muito mais generalista, porque ele vai estar no comando. Só que o Tigrão, ele não aceita. Então, ele precisa sempre de público, ele é alguém que se faz passar como, muitas vezes, o bonzinho, o legal, o que está rindo, não sei o que lá, porque, na verdade, ele não quer que as pessoas percebam o quanto ele desconhece, o quanto ele não sabe. Então, este cara é perigoso, principalmente para dar alguma orientação, ensinar alguma coisa. Como ele não sabe, ele vai ensinar errado. E se você fizer errado, ele fala que foi você que fez errado, que ele te ensinou certo, mas você é tão incompetente, tão burro, tão asno, que você não entendeu. Porque ele é que sabe tudo. Ele é o bom. Aí nós temos o Malababão. O Malababão, gente, se fosse possível visualizar, ele tem um chicote escondido, né? Porque ele é um capataz moderno. É aquele camarada que recebeu uma ordem do chefe, ele quer agradar muito o chefe dele, né? Ele quer mostrar para o chefe, né? Trocando em miúdos um pouco melhor aqui, muitas vezes é um grande puxa-saco, né? Ele é um grande puxa-saco. E aí, para ele mostrar o quanto ele é bom, ele quer controlar os funcionários e é o camarada que persegue. Então, assim, muitas vezes, para o gestor dele, ele é um cara ótimo, ele é um cara super educado, ele é um cara bonzinho, nossa, ele é um chefe muito democrático. Só que a hora que o gestor dele vira as costas, que ele fica só com o pessoal dele, ele mostra o tamanho do chicote que ele tem. Então, ele tira o sangue só para mostrar para o gestor dele que a equipe dele bate a meta. Nem que seja para esfolar o funcionário, mas que ele suba no conceito do gerente dele, do diretor dele. Ele vai fazer isso porque ele acredita que o bom funcionário é aquele que eu tenho que levar em mão de ferro. Então, ele é pesado. Esse é o camarada que, na frente do chefe dele, ele é muito bonzinho. Para o funcionário, é aquele que ameaça demitir, é aquele que vai te forçar a trabalhar além do teu horário, porque ele quer mostrar resultado, para ele receber os confetes e as serpentinas. Este, para mim, é o mais perigoso, é o grande irmão. E isso acontece em todos os níveis, cuidado, inclusive, com colegas de trabalho. Que ele finge ser um grande amigo teu. Nossa, ele é um cara super solícito, uma pessoa boníssima. Ele faz questão de conhecer a tua vida pessoal, saber da tua família, dos teus vizinhos, do teu cachorro, do teu periquito, do teu papagaio. Porque a hora que ele tiver todas essas informações, ele vai usar isso contra você. Então, ele vai começar, e muitas vezes, esse camarada é muito perigoso, principalmente porque ele pode ser aquele cara que vai gerar fofoca e boato a teu respeito. Começa assim, olha, pessoa tá assim, mas sabe o que acontece? Tá tendo um problema sério no casamento, acho que já estão para se separar. Por isso que tá sempre assim, mal-humorado. E também pode usar para te manipular. Então, vai usar aquilo que você, muito ingenuamente, acreditando na amizade, contou para ele, ele vai usar isto a favor dele para te manipular, para te persuadir a fazer aquilo que ele quer. Inclusive para se aliar a ele, até para fazer situações das quais você também não concorda. Então, acho que de todos, o mais perigoso para mim é o grande amigo, porque a gente acaba tendo a expectativa de que eu tenho muitos amigos, gente. Realmente, boa parte dos meus amigos
eu conquistei no meu local de trabalho, né? Porque, afinal de contas, a gente passa muito mais tempo com as pessoas na empresa do que com as pessoas na casa da gente. Então, eu tenho grandes amigos, pessoas muito preciosas. Só que, para nós que temos esta crença de que podemos confiar, nós precisamos tomar muito cuidado, ter sempre um pé atrás de o que é que nós estamos contando e para quem, porque isso pode se reverter contra nós, tá? Aí nós temos o Garganta. O Garganta é aquele camarada que vive contando vantagem. Ai, nossa, eu bato meta em tudo. Nossa, o meu carro é o melhor de todos. Pô, eu sou amigo do chefe. Pô, até o diretor me cumprimenta. Ele acredita que ele é bom em tudo e precisamos tomar muito cuidado, porque tem gente que vira garganta porque o camarada vem indicado de alguém, né? Porque tem muitas empresas que adoram contratar pessoas que venham com indicação já de funcionários, que afinal de contas já conhece. Eu já me deparei com pessoas que vieram indicadas de pessoas de uma hierarquia maior e que acabou tirando vantagem por causa disso. Ele vive contando vantagem, mas ele não admite que os funcionários saibam mais que ele. Então, eu já vi muita gente, colegas de trabalho, roubando ideias e apresentando para o gestor como se fosse dela. Né? Então, nós também precisamos tomar cuidado com esse camarada, porque ele é alguém que, se puder subir na tua cabeça e tirar vantagem do teu conhecimento, da tua competência, ele vai tirar. Então, como é que ele vai fazer para que ninguém perceba que ele está fazendo isso com você? É te massacrando dentro do teu local de trabalho, que é para ele ter a vantagem e mostrar o quanto ele é melhor do que qualquer outro funcionário que ele tenha lá. Porque, afinal de contas, né, eu sou o bom. Aí nós temos Tássia. Eu vou me dar o direito aqui de aumentar um pouco e dar o Tássia Samara. Tássia achando essa maravilha. Esse é o camarada que é confuso, ele é inseguro, ele dá ordem contraditória. Quando é feito elogio para a área dele, por exemplo, ele aceita super bem, mas quando é para fazer alguma crítica, ele arruma logo um culpado. Ah, não. O erro não foi meu. Eu recebi esse relatório da outra área, eu recebi a informação de um outro setor, a culpa não é minha. Ou seja, é alguém que busca um culpado para os erros dele. Ele tirando dele da reta, o resto está tudo em ordem. Então, assim, ele não aceita ser criticado, ele não aceita feedback nenhum negativo e vai colocar a culpa do mau desempenho, do não cumprimento de meta, em cima de funcionário dele. Ou, muitas vezes, em cima do colega dele. Por quê? Porque senão vão perceber o quanto ele é inseguro. E a insegurança é gerada por onde? Pela falta de capacidade e a falta de conhecimento. Então, é alguém que sai com uma pose que, nossa, né? Olha, esse é o astro de Hollywood. Quando, na verdade, ele está tentando esconder toda uma insegurança. Que, diga-se de passagem, quem precisa mostrar muita superioridade é alguém que está tentando esconder uma inferioridade muito grande. Quais são as consequências do assédio moral para a empresa? A empresa perde muito. E, infelizmente, eu vejo muito empresário, muito empregador, que não tem consciência do quanto ele pode perder. Primeiro, gente, alguém que é assediado, obviamente, não vai ter a mesma motivação, não vai ter a mesma paixão pela empresa, então vai ter uma produtividade e uma qualidade muito mais baixa. Há muita carência de criatividade. Por quê? Para que é que eu vou levar alguma ideia nova, Cláudia? Pô, o meu chefe rouba a ideia que eu levo, meu chefe manda eu calar a boca. Para que eu vou ser inovador? E hoje em dia, a palavra de ordem de qualquer segmento é inovação.
é criação. E aí eu vou perder pessoas e grandes ideias pelo grau de desmotivação que o assédio moral pode trazer ao funcionário. Também pode acontecer, gente, acidentes do trabalho com muita frequência, pela agressividade, né? Eu acabar, muitas vezes, descontando em cima de equipamento, né? Eu vejo muitas vezes assim, o pessoal parece que não está digitando, parece que o pessoal está brigando com o teclado. Danos em equipamentos, que se dane, eu saio arrebentando, porque assim, pelo menos, a empresa que se lasque. E a gente pensa, pô, não é a empresa, gente, não é uma entidade. Então, não é a empresa que se lasca. Né? Se a empresa está tendo que gastar dinheiro porque há equipamento quebrado, ela está deixando de dar algum outro tipo de benefício. Doença profissional. Como é que isto acontece? O assédio moral acaba fazendo com que a pessoa se sinta diminuída. Né? Ela vai tendo o amor próprio dela, a autoimagem dela muito baixa. E todo esse nível de desmotivação, de descontentamento, que é aquele famoso engolir sapo, vai fazer com que cada um de nós acabe extravasando para um lado mais frágil no organismo. Por exemplo, eu estou engolindo sapo, a minha parte mais frágil, Cláudia, é o estômago. Aí eu começo a ter uma gastrite, aquela coisa, eu tomo um remedinho. Quando eu percebo, essa gastrite já virou úlcera. Isso é o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Ou seja, o problema começou aqui no meu psicológico e eu acabei jogando para o meu organismo. E não adianta eu ficar cuidando com um remedinho da minha gastrite, da minha úlcera, se eu não cuidar da causa. Porque aí eu tomo um remedinho, a minha gastrite melhora, ou a minha pressão arterial que estava alta, eu tomo um remedinho e ela baixa. Se eu continuar num ambiente de trabalho onde eu sou assediado diariamente. Então eu preciso verificar a causa, porque senão a tendência é eu ficar cada vez mais doente. E aí um remedinho vai para uma cirurgia, e da cirurgia que ele vira crônico. Então, até por zelo e amor próprio, nós precisamos diminuir os níveis de estresse negativos que o assédio moral pode trazer. E aí o que acontece para a empresa? Eu vou ter um empregado que vai sair com muito mais frequência, né, por doença do trabalho, por acidente de trabalho, e vou ter que contratar uma outra mão de obra muitas vezes. Por quê? Porque às vezes o afastamento é de 3, 6 meses. Eu vou precisar pôr alguém no lugar. Conclusão. A empresa está tendo um prejuízo grande porque, ao contratar um funcionário novo, ela vai ter que treinar esse funcionário, ajustar esse funcionário, e é mais um gasto. Troca constante de funcionário, porque ninguém aguenta. E aí, para piorar, a hora que o camarada sai, ele move uma ação trabalhista contra a empresa. Então, empresa, cuidado. Por quê? Porque nós também temos uma outra condição, que são as perdas do assediado. E aí continua sendo prejuízo para a empresa também. Por quê? Desmotivação. Quem tem desmotivação, há uma tendência de desmotivar todo mundo que está à volta. E aí começa assim, nossa, oi, que dia lindo, né? Ai, dia lindo para quem? Dia tá um horror. A gente é muito fácil de se contagiar, se contaminar com quem é muito pessimista. E aí o ambiente vai ficando cada vez mais pesado. Então, um desmotivado, gente, pode desmotivar uma equipe inteira. As doenças psicossomáticas que eu falei para vocês e que muitas vezes a pessoa não se dá conta de que está tendo a doença por uma condição de ambiente e de extrato no trabalho, ela muitas vezes se acidenta por causa disso, o nível de ansiedade sobe demais, porque assim, a pessoa já começa a sofrer no domingo depois do almoço. Ai, meu Deus, amanhã é segunda-feira. E eu tenho que ir para aquele inferno
aguentar aquele meu chefe, aquele meu colega, e eu já estou me desgastando no domingo, eu já vou dormir mal no domingo, já sofrendo por antecipação como é que vai ser a minha semana, né? Isso gera muita insegurança, inclusive de se manter empregado ou não. Então, eu acabo abaixando muito a minha cabeça, abaixo demais a minha cabeça, com medo de perder o meu trabalho. Há cada vez um número maior de pessoas em depressão e com síndrome do pânico, que são doenças psicológicas, que precisam de tratamento, e é um tratamento longo, e muitas vezes com necessidade de medicamento. Dificuldade de se manter empregável, óbvio, porque aí eu saio da empresa, foi o que eu falei anteriormente, eu posso correr o risco de ter todo o processo de seleção aprovado e eu ser reprovado no exame médico, né? Por apresentar doenças de nível psicossomáticas. Consequentemente, eu tenho dificuldade para me recolocar no mercado de trabalho. E aí, óbvio, se eu não consigo me recolocar no mercado de trabalho, a depressão que eu tinha, a ansiedade que eu tinha, vai piorar e vai me afundar cada vez mais. Como deve se posicionar a vítima diante do assédio? Saber o que é assédio, né? E quais são as características. Também precisamos separar o que é assédio do que é estresse. Foi o que eu falei logo no início da nossa apresentação aqui. Uma desavença eventual, olha, meu chefe brigou comigo, pô, meu colega passou por mim e nem me cumprimentou, Cláudia. Pô, falei bom dia, o camarada nem me respondeu. Tá com um bico desse tamanho, tá bravo. Quando isso, gente, é algo esporádico, que acontece, que às vezes até pelo estresse, né? Dependendo da área, olha, final de mês é o período de pico de sobrecarga, as pessoas estão com nível de estresse e agressividade mais acentuado. Então, quando isso acontece com uma frequência pequena, é estresse, gente. Isso não é assédio moral. Assediado, você precisa reunir prova. Então, e atualmente está sendo um pouco mais fácil, né, gente? E mais perigoso para o assediador, porque hoje em dia é muito fácil eu, com o meu celular aqui, ó, bater foto, fazer uma gravação, fazer uma filmagem, né? Separar e-mail, né? Olha, Maria Cláudia, mas eu não tive a intenção. Eu falei para o cara, ô, gordão, pô, mas é piada. Gente, a hora que cai por um processo trabalhista, isso não é visto como piada, não é visto como um apelido carinhoso. E também ter aí condições e situações de ter testemunhas. Eu não vou falar aqui por uma questão ética, mas a questão de 20 dias, uma grande empresa aqui em São Paulo perdeu uma causa, vai ter que indenizar mais de 400 funcionários por assédio moral, por cobrança de meta indevida, por horário abusivo de trabalho. Foi feita uma ação coletiva e a empresa está sendo obrigada a indenizar cada um deles. Por quê? Porque aí eles perceberam que era uma condição de todos. Portanto, se você tiver testemunha, vai te facilitar bastante. Mas eu sei que, por outro lado, a gente tem medo de ser testemunha e também perder o emprego, né? Denunciar o assédio moral na empresa. Puxa, Cláudia, mas com quem eu posso falar? Primeiro, eu não sei a estrutura da empresa de vocês, não sei se tem uma área de recursos humanos, uma área de assistência social, mas com certeza tem um DP, com certeza tem um colega teu de trabalho, que eu acho que vale a pena. Muitas vezes até a chefia de um outro departamento, mas o importante é você começar a colocar isto para fora e realmente denunciar o assédio. Não obtendo êxito, é ir direto para o Ministério do Trabalho. Tá? Uma coisa vale lembrar. O assédio moral, diferente do assédio sexual, por exemplo, o assédio sexual é pessoa a pessoa, ok? Quem está assediando e quem é assediado é uma questão de justiça pessoa a pessoa. O assédio moral, quem é responsabilizado? A empresa. Então, não é o meu chefe, o meu colega, não. É a empresa
quem vai ter que responder pelo processo, ok? Providências: diagnosticar o assédio, identificar quem é o agressor, investigando o objetivo e ouvindo testemunha. Então, é muito comum, quando há áreas realmente que levam o assédio com seriedade, começar a fazer uma investigação e chamar pessoas. Avaliar a situação através de ação integrada com outras áreas. Muitas vezes, por ter problemas de saúde, por exemplo, conversar com o pessoal da medicina do trabalho, assistente social. Então, há ações que devem ser realmente feitas de maneira integrada na empresa. Tomar medidas com o assediador. É fazer uma reunião, é conversar, é explicar. Muitas vezes até a pessoa não tem noção de que ela está tendo um comportamento abusivo. Quando há o reconhecimento, ótimo, ótimo. É melhorar a postura, é encaminhar para um trabalho de desenvolvimento, muitas vezes de liderança, mas há situações que vão acabar culminando em demissão. A empresa precisa oferecer apoio à vítima, inclusive com readmissão, porque muitas vezes se observa que a hora que se detecta o agressor, de que teve outros funcionários que já nem pertencem mais à empresa, que foram demitidos para ele mostrar o poder dele. Então, muitas vezes, é fazer a readmissão do funcionário. Quando há abalo na saúde física, ou na psicológica, ou em ambas, né, que são as doenças psicossomáticas, há necessidade de fazer a comunicação de acidente de trabalho. Possíveis intervenções: ouvir as queixas do assediado. Puxa, Cláudia, qualquer um de vocês que estão me ouvindo agora pode ser um bom ouvinte. Só que tome cuidado, não julgue. Deixe que a pessoa que está falando falar no todo, porque às vezes é tão difícil começar a falar que a hora que a pessoa fala, ela quer descarregar o caminhão inteiro de melancia. Muitas vezes há necessidade de chorar, porque aquilo está tão entalado aqui na garganta que a pessoa precisa ter expressão emocional e precisa dar esse apoio para que ela consiga se expressar. Investigar todas as relações no ambiente de trabalho. Então, como é que está acontecendo isso? Será que tem outras pessoas que também estão sendo afetadas e também estão com medo? Identificar as relações de poder. Nós, infelizmente, aqui no Brasil, ainda temos um ranço muito grande de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, nós ainda temos muitas pessoas que, quando chegam no cargo de liderança, supervisão, de gestão, tendem a ser muito autoritários. E quando se fala de autoridade, eu já estou falando aí de abuso de poder. Há um investimento hoje cada vez maior na busca de ter lideranças muito mais participativas, lideranças muito mais democráticas, de investimento de trabalho em equipe, e que isso minimiza muito esta relação de poder entre colegas e entre chefia e subordinado. Tentar mediar a situação. Muitas vezes, precisa conversar com o chefe do chefe, né? Olha, tem que falar com o gerente, porque quem está assediando é o supervisor, tá? Mas não saia para falar sem que você tenha autorização do assediado para abrir isso para uma outra pessoa. Então, mantenha a confidencialidade. Legislação. O que é que nós temos, né, em termos de legislação? Aqui em São Paulo, em termos de nível nacional, mas em São Paulo, nós ainda não temos uma lei específica, né, para falar de assédio moral. Então, o que se tem feito? Usado a própria CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, e que há lá dispositivos que permitem enquadrar esses processos de nível de assédio moral.
né? Inclusive, assim, nos diz respeito à saúde, né? Consequência de doença do trabalho. No campo de direitos humanos e da cidadania, também a possibilidade de proteção via Código Civil, né? Mas romper o silêncio, buscar apoio, não só de colega de trabalho, mas de familiares, de amigos, pode ser fundamental. Inclusive, para você melhorar a tua condição de saúde. Você pode estar se prejudicando por demais, sem perceber que a grande causa, o grande foco do seu problema está no seu ambiente de trabalho. E também é importante você buscar a proteção jurídica para que você possa tomar uma ação, ok? Bom, gente, eu espero ter colaborado com vocês, espero ter trazido informações das quais vocês podem repassar, levar para a empresa, sugerir que assistam o vídeo, né? Questionar, levar esse assunto para a empresa, levar esse assunto para gestores, né? Levar esse assunto e abrir discussões na própria empresa, o próprio pessoal da área de recursos humanos também pode estar dando essa grande assessoria para vocês. Então, espero realmente que eu tenha contribuído, não só com informação, mas com um pouco mais no desenvolvimento do teu lado profissional e também do teu lado pessoal. Porque, afinal de contas, se você não está bem no seu local de trabalho, muitas vezes a gente acaba descontando com o pessoal da nossa família, né? E nem eles sabem, muitas vezes, qual é a razão de você chegar em casa tão mal-humorado, tão cansado, né? Tão indisposto. E, às vezes, o foco tá porque você é alguém que está sendo assediado moralmente. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Até logo.